mesmo de estudar para a prova da OAB desse jeito se você quiser ser aprovado. Vamos conferir aqui 4 erros que podem te levar à reprovação na prova da OAB. E aí, gente, meu nome é Alexia Cristine, sou advogada especialista em Direito Penal e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre 4 erros que podem te levar à reprovação na prova da OAB. Então presta atenção aqui e vamos para esses 4 erros que você não deve cometer e se você está fazendo isso, pare agora mesmo e mude o seu estudo. Primeiro erro, estudar só por doutrina. Gente, calma aí, vou explicar por que doutrina não é uma boa opção, por mais que ela pareça. Eu sei que é uma tentação a gente estudar por doutrina quando a gente pensa em estudar para concurso, estudar para OAB. A gente sempre tem doutrina em casa, tem doutrina na faculdade e o primeiro pensamento é: vou recorrer às minhas doutrinas, fazer aquela leitura maravilhosa de capa a capa e assim realizar todo o meu estudo. Calma aí, essa não é a melhor opção. E eu vou te dizer por que você não deve estudar por doutrina. Gente, a doutrina ela é muito extensa. Algumas doutrinas têm vários volumes e na prova da OAB tem 20 matérias para você estudar. Então, vamos lá, calma, vamos recorrer a outro meio de estudo, mas a doutrina não é a melhor opção. Por mais que elas tenham um conteúdo riquíssimo, né, jurídico, muitas informações valiosas, a doutrina não é o melhor caminho. Você vai perder muito tempo fazendo um estudo assim muito grande, muito extenso e você vai estudar muita coisa que não vai nem cair na OAB. Tem muita coisa que tá ali na doutrina que não vai nem cair, não caiu, provavelmente não vai cair. Então, como a gente pode otimizar esse estudo? Troque sua doutrina por manuais, troque sua doutrina por revisaços, né? Por sinopses, que vão conter um conteúdo mais direcionado para a OAB, vão conter realmente aqueles temas que mais caem, que tem maior incidência. E é isso que você deve estudar. Porque veja, você tem 20 matérias para estudar para a OAB. Você não vai conseguir ler de capa a capa as doutrinas dessas 20 matérias e nem precisa. Por quê? Não é todo o conteúdo daquela matéria que cai na OAB. Então, primeira coisa para você entender é isso, não é tudo que cai na OAB. Então a gente precisa estudar aquilo que mais cai, aquilo que tem mais chance de cair. E por isso a doutrina não é um bom caminho. Opte sempre por manuais, sinopses, que tenham conteúdo direcionado para a OAB. Aí sim, você vai conseguir fazer um estudo de qualidade, vai otimizar o seu estudo. E para aquele conteúdo, aquele instituto que você não tem muita afinidade, ou que você não lembra, aí sim você recorre à sua doutrina para consulta, mas não como material de estudo recorrente seu, tá bom? Apenas para consulta. Então, pega essa dica e otimize os seus estudos. Segundo erro na hora de estudar para a prova da OAB que pode causar a sua reprovação: não fazer revisões periódicas. Por que as revisões elas são tão importantes e por que a gente tem que dar muita atenção para elas, embora seja também uma tentação não revisar? Tenham sempre em mente essa frase: não revisar é a mesma coisa que não estudar. E por quê? A gente tem algo chamado curva do esquecimento, né? Então, quando você estuda um conteúdo, passando alguns dias ali, se você não revisa, você vai esquecer. E o seu cérebro vai jogar fora aquela informação. Então é como se você não tivesse estudado. Como se você não tivesse estudado. E aí, não é legal. Por quê? A gente perdeu tempo com algo que não foi fixado pela nossa mente. Então o que a gente precisa fazer para reverter essa situação e não deixar aquela curva do esquecimento jogar fora todas as informações que a gente estudou dia a dia? Fazendo revisões. Parece bem simples, né? Mas é muito importante e essencial para o seu sucesso nos estudos. Por mais simples que seja, né, algo que parece que não é tão importante, gente, dê atenção para as suas revisões e vocês vão ver como vai fazer a diferença na fixação do conteúdo, tá bom? Existem vários métodos para você fazer a sua revisão. Em outro vídeo eu posso abordar aqui alguns métodos, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas basicamente temos mapa mental, fichas resumo, você pode fazer um esquema de revisão super bacana para você conseguir fixar todo o conteúdo. E não deixe de fazer a sua revisão, porque
certamente, se você não revisar o conteúdo que você estuda, você vai esquecer, ele vai lá para a lixeira do seu cérebro e no dia da prova vai passar aquela pergunta que você vai ter aquela sensação que todo mundo já teve, eu já tive muito, você também já teve e vai ter certamente. Poxa, eu vi essa questão, eu estudei sobre isso, mas eu não lembro. E aí não vai ter como você acertar aquela questão porque você não revisou, você não fixou, você sabe que estudou, mas você não fixou. Então, revisão é muito importante, não deixe ela de lado. Terceiro erro na hora de estudar para a OAB, que pode custar a sua aprovação: não fazer questões. Gente, por que a gente sempre bate nessa tecla, né? Estude por questões, faça questões e faça questões da OAB, né? Por que elas são tão importantes? As questões são de suma importância para o seu estudo, porque você vai ter ali na prática o que você vai enfrentar no dia da prova. Então, as questões, elas representam a prática daquela teoria que você estuda nos manuais, que você vê na sala de aula, que você vê naquela videoaula. Então, não deixe de fazer questões. Você vai entender melhor o conteúdo, você vai ver o que você vai enfrentar no dia da prova, né? Você vai ter uma noção real do que você vai ter na prova da OAB, né, no dia do seu exame. Então, isso é muito importante para você já ir se acostumando com o conteúdo daquela prova, com a forma, né, de expor as questões, né, da FGV, no caso, a forma que eles cobram um determinado tema. Você vai se familiarizando com a prova da OAB, vai se familiarizando também com o tempo de prova, com a concentração que exige, né, as questões, para não cair em pegadinhas, né? Você vai entendendo como a prova funciona. Isso é muito importante, é muito positivo. Você ir fazer a prova com uma bagagem, né, de questões resolvidas vai te ajudar muito, vai fazer total diferença do que você simplesmente está estudando lá pelo seu caderno, pelo seu manual. Chegou na prova, vai ver pela primeira vez aquelas questões ali, né, como é cobrado, e aquilo pode te dar uma desconcentração, ansiedade. Então, quando você já está habituado a resolver questões naquele estilo ali, da prova da OAB, você vai mais tranquilo, vai acertar mais questões com certeza, porque você já vai estar bem treinado, né, por meio das questões que você já fez. Então, pessoal, não deixe as questões de lado, elas são muito importantes, tá bom? E coloque sempre no seu estudo as questões da prova da OAB, não somente questões de concurso, questões que você de repente tem no seu material da faculdade. Opte sempre pelas questões que caem na OAB e veja, né, alternativa por alternativa, o erro de cada uma. Isso vai ser muito importante para o seu estudo. Quarto e último erro que podem custar a sua aprovação na OAB: não ler lei seca. Esse é um erro muito grave e que muita gente comete, inclusive eu cometi também esse erro no começo dos meus estudos, gente, e não recomendo que vocês cometam esse erro também. Prestem muita atenção, porque por mais bobinho que seja, gente, a gente pensa isso, né, que não é tão importante, que não precisa ler a lei seca. Precisa, gente. E eu vou te dizer por quê. Na prova da OAB cai muita letra de lei. Tenha sempre isso em mente. Então, não deixe de ler o seu vademecum, os artigos mais importantes, né, de determinados institutos. Faça revisão da sua lei seca, né? É muito importante. A prova da OAB basicamente cobra letra de lei. Então, gente, muitas vezes você vai lá, vê o gabarito da sua prova e tá ali. É exatamente o texto da lei. E se você não sabe o texto da lei, como é que você vai acertar, né? Então, tenha sempre o seu vademecum por perto na hora de estudar para a prova da OAB. Porque muitas vezes a gente se pergunta, né? Como é que eu vou estudar a lei seca? É muito chato pegar o vademecum, ficar lá lendo, né, os artigos. Então, uma maneira muito simples de você conseguir ler a lei seca, incluir a lei seca nos seus estudos tenha sempre o vademecum do lado quando você for ver uma videoaula, quando for assistir aula na faculdade, quando você for fazer o seu estudo, vai resolver questões. Resolva junto com o seu vademecum do lado. Vai vendo alternativa por alternativa e vendo o texto da lei. É muito importante, não deixem de ler a lei seca, gente. Acostumem-se com o texto técnico da lei. E quando ele aparecer ali na prova, você já vai estar habituado com aquela linguagem, você vai estar habituado
com aquela forma, né, de cobrança daquele conteúdo na prova e vai estar preparada para resolver a sua questão com sucesso. Lembre-se sempre de ter a lei seca por perto, fazer essas revisões também de leitura de lei seca. E, gente, vai fazer total diferença na sua prova, tá bom? No seu desempenho na prova. A lei seca é muito cobrada na OAB, então várias vezes você vê o texto de lei ali nas alternativas. Então, não deixe de ler. É um erro muito grave, muito comum. Eu diria que de todos aqui é o mais comum, né? Não lê a lei seca porque a gente tem preguiça, a gente não gosta, mas ela é muito importante. Então lembre-se de incluir o seu vadimeco nos seus estudos para não errar na hora de estudar para a prova da OAB. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Recapitulando, falamos sobre 4 erros que podem te levar à reprovação: estudar só por doutrina, não fazer revisões, não resolver questões e também não ler a lei seca. Não cometa esses erros e a sua aprovação vai estar mais perto do que você imagina. Deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva para mais conteúdos jurídicos de OAB também e nos siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo, um beijo e até mais!